Você já caiu em algum conto do vigário, Rodrigo? Felizmente não, Ariana, mas conheço muita gente que já caiu nesse golpe. O professor José Augusto Dias Júnior, autor do livro Os Contos e os Vigários, reuniu em uma única obra histórias que ao longo dos anos enganaram muita gente. E acreditem, continuam enganando até hoje. O Edição Extra foi conferir os detalhes. Eu sou historiador de formação. Como todo historiador, eu sou um curioso. Tenho muita curiosidade sobre o passado em termos gerais. E um dia me ocorreu essa ideia. Que tipo de golpe, que tipo de enganação era aplicado no Brasil, digamos, 50, 60 ou 70 anos atrás? Com o tempo, essa curiosidade foi ficando tão intensa que eu não tinha alternativa. A pesquisa estava me chamando. Então eu saí a campo, comecei a pesquisar o assunto. A expressão surge no começo do século XX. Tem várias interpretações diferentes, várias versões diferentes para o surgimento dessa expressão. Uma delas, eu até coloco no livro, é muito interessante, é de 1903 e vem de um autor do Rio de Janeiro chamado Vicente Reis. Então, o sujeito estava aqui no Brasil e recebeu uma carta vinda da Espanha, escrita por um padre espanhol. E essa carta dizia o seguinte: olha, você recebeu uma herança de um coronel espanhol que morreu aqui, deixou tudo em seu nome. O sujeito, muito entusiasmado, com essa herança, ele aprendia o seguinte: para você desembaraçar essa herança, você tem que pagar as custas do processo que esse coronel teve no passado. Quem pagou as custas desse processo, obviamente estava entregando dinheiro para um vigarista, porque não existia coronel, não existia fortuna, não existia o vigário que tinha escrito a carta. Ele só podia culpar um padre ou um vigário pelo conto aplicado. Existem várias outras versões, e eu gosto muito de uma que é de autoria do Fernando Pessoa, que em 1926 escreveu uma crônica dizendo o seguinte: a expressão conto do vigário não tem nada a ver com a igreja, com o padre, nada a ver com isso. Tem a ver com um ilustríssimo português chamado Manuel Pérez Vigário, um sujeito que certo dia se colocou a passar adiante notas falsas. E o povo ficou sabendo dessa história e começou a falar dos contos de réis do Manuel Vigário. Os contos de réis do vigário, os contos do vigário. Ele começou a ser aplicado, tanto quanto eu descobri, em 1934, e ele continua em aplicação. Enquanto a gente está conversando agora, talvez alguém esteja caindo no conto do bilhete premiado nesse exato momento. E ele envolve a figura de um caipira que chega, se apresenta como um sujeito muito perdido, inofensivo, mas que está com um bilhete premiado. E no decorrer do golpe, o sujeito acaba vendendo esse bilhete, que vale, sabe Deus quanto, por uma fração do valor, mas a fração já é alta. A vítima acaba comprando o bilhete achando que está premiado e é uma falsificação. Olha aqui, isso aqui está alterado. Veja aí, está alterado. Alterado. Década de 30, 40 e 50, havia um golpe que era muito aplicado chamado conto do telefone. Era uma época em que havia uma escassez bárbara de linhas de telefone e o vigarista se apresentava como um sujeito que trabalhava na Companhia Telefônica Brasileira e dizia para a vítima: olha, se você me pagar aqui uma propina, eu te coloco na frente na linha de espera de linhas telefônicas. A vítima, desesperada por telefone, pagava, e depois não recebia telefone nenhum. Quando a guitarra era assim, aparecia um vigarista vestido de químico alemão e aparecia com uma máquina, o tamanho de uma máquina de sapatos, dizendo que aquela máquina era capaz de fabricar dinheiro. E ele fazia uma demonstração. Ele colocava uma nota autêntica de um lado, do outro lado saíam 2 ou 3 notas copiadas. E ele levava isso para um banco, mostrava para o caixa atestava que as notas copiadas eram autênticas, a vítima ficava enlouquecida e comprava a máquina. Quanto vale uma máquina de fazer dinheiro? Ela se paga, para descobrir depois a vítima que a máquina não duplicava dinheiro coisa nenhuma. Era só uma encenação. A internet tem sido extraordinária para multiplicar golpes.
interessantemente, inclusive para recriar golpes. Eu comecei falando daquele golpe da carta que vinha da Espanha. Tem uma corrente que chega pela internet falando do rei da Nigéria, que foi deposto e que precisa de ajuda da pessoa para depositar sua fortuna, pede os dados bancários da pessoa e tudo mais. A pessoa, achando que vai ficar com uma parte da fortuna, acaba informando os dados bancários e acaba sendo lesado. Tá? Então, eu diria o seguinte: internet é um ambiente muito fértil para enganação, é bom tomar cuidado. Enganação, vigarice, é uma coisa que chama a atenção de todo mundo, né? Eu estou contente de ter conseguido mostrar, ou pelo menos tentar mostrar, que se pode fazer uma história da enganação, uma história da trapaça. Tentar inserir isso no tempo e no espaço e mostrar que existem enganações que continuam, enganações que desaparecem e que o que explica isso é a cultura, é a história.